Estamos de volta aqui pela TV Assembleia a serviço da educação. E vejam só, o nosso programa não para. O tempo inteiro a participação dos nossos alunos. Um abraço para Ana Lúcia e Deise em Parnamirim, participando aqui do programa. Natália e Ana Luísa, do Colégio das Neves. Os alunos do terceiro ano do Colégio Sei Romualdo, terceiro ano B, ligado. Joana Banhos, Davi Mateus, Samile, a turma toda interagindo, parabenizando pela aula. E os alunos do Henrique Castriciano e da Escola Doméstica. Um beijo grande para vocês, que são, por sinal, meus alunos. Sei, ED, HC e os alunos também do Instituto Maria Auxiliadora. Agora é a hora de língua inglesa. A professora Sandra ainda está aqui, vai participar interagindo nessa relação legal de inglês com espanhol. Agora é a hora do professor Alínio Cunha. Professor Alínio, o que é que o senhor trouxe para a gente hoje, aqui nessa manhã ensolarada de domingo na capital potiguar? Olha só, João e colegas, eu trouxe aqui algumas questões, como eu falei antes, com gêneros textuais diferentes. E para esse primeiro texto, nós vamos ter aí... Sim, já está na tela. Vamos à tela. Eu quero ressaltar a dica que a professora Sandra nos deu aí no finalzinho da palavra dela, que é sempre muito importante que o candidato, que vai fazer a prova de língua estrangeira, que ele leia o enunciado e as questões, as alternativas, antes de partir para o texto. Ele já vai levar consigo muitas informações importantes quando ele for interagir com o texto. E lembrando que ler é construir sentidos, ler é construir significados. Então, essa é uma mecânica que ele tem que estar sempre com o nosso candidato. Inclusive, professor Alínio, eu faço questão com esse seu comentário aí perfeito com o que disse a nossa telespectadora. Veja só como nós ficamos muito felizes com essa participação aqui. Bom dia a todos. Estou acompanhando o programa e aprendendo também a interagir nas escolhas de questões de matemática e suas tecnologias. Sou professora de matemática e vejo como necessária a leitura e interpretação de qualquer questão para o aluno obter sucesso na resolução. Professora Verônica, muito obrigado pela participação, professora. É sempre um prazer a participação dos nossos colegas também aqui. Professor Alínio, confirmando o que o senhor disse, veja como a importância do inglês ou da leitura de maneira geral, em matemática, em inglês, em português, em espanhol. Pode continuar, professor. Ok. Então, veja, o nosso primeiro texto aí tem uma temática muito atualizada, né? Então, eu vou fazer a leitura do texto, correto? Então, começamos aí. Honest box. An honest box is a method of charging for a service, such as admission or car parking, or for a product such as homegrown produce and flowers, which relies upon each visitor paying at a box using the honor system. Tickets are not issued, and such sites are usually unattended. When used in camping sites and other park settings, they are sometimes referred to as an iron ranger, as there is often an iron cash box instead of an actual park ranger. Some stores also use them for selling newspapers to avoid queues at a till. Such boxes are typically used in rural areas where the low number of customers and other visitors, along with the low quantity and or value of the products on offer, means that an attendant would not bring a positive return on investment. Many are also domestically run operations where attendance is not feasible. Então nós temos aí agora um enunciado até um pouco grande, mas que vai ajudar muito aí na compreensão do texto. Veja, o depoimento a seguir ilustra bem o aprendizado que se pode adquirir em intercâmbios culturais. Na beira das estradas neozelandesas, quer dizer, abriu aspas, aí nós temos o início do depoimento do intercambista. Na beira das estradas neozelandesas, próximos de sítios e fazendas, é muito comum encontrarmos uma honest box. O funcionamento é bem simples. Os produtores locais colocam seus produtos na barraca, o preço deles, deixam uma caixinha para o pagamento e vão embora. Daí você escolhe o que quer, pega o troco e pronto. Simples assim. Não tem nada, não tem ninguém lá para garantir que o pagamento foi efetuado. Tudo na base da confiança. Então,
Com base no texto anterior, o sistema conhecido como Honest Box, aí nós vamos agora para a alternativa A, tem assim, recebe invariavelmente a mesma denominação, independentemente do contexto no qual está sendo efetuada a cobrança do produto ou do serviço. Uma leitura mais atenta, né, mais cuidadosa, vai perceber que ele recebe nomes diferentes realmente. Né? O intuito é o mesmo, mas em alguns lugares, em áreas urbanas, por exemplo, ele tem outro nome. B. Justifica-se em situações nas quais a presença física de alguém efetuando a cobrança não compensa o lucro recolhido com a venda do produto. Então nós temos aí sim a resposta correta logo de cara, porque se voltarmos ao texto, João, podemos voltar ao texto? Sim. Nós temos aí, muito bem, nós vamos ter aí um termo logo no começo que vai ser unattended. Tá certo? Então, usually unattended. Então, são locais que não vai ter alguém para lhe atender. Certo. Tá certo? E no segundo parágrafo, quando ele colocou lá, such boxes are typically used in rural areas, ele dizendo assim, onde a presença de uma pessoa não justificaria, não compensaria pagar uma pessoa, porque a quantidade dos produtos e o preço muitas vezes são baixos. Então, nós temos aí a letra B como a correta. A letra C predomina nas áreas urbanas em função de extrema necessidade em que o comerciante sente, certo, de evitar a concentração de pessoas nas filas dos caixas. Não fala isso, né? Ele fala assim, rural areas, lá no começo do texto. A letra D exige, quando aplicado em estabelecimento de veículos, que o condutor pague um ticket e deixe exposto no painel para eventual conferência. Também não foi mencionado isso no texto. E configura, letra E, uma estratégia de sonegação de impostos adotada por pequenos produtores como forma de burlar a arrecadação de tributos por parte do governo. Então essa aí seria a mais absurda de todas, realmente não caberia. Então nós temos aí a letra B como a melhor alternativa. Professor Alínio, as perguntas não param de chegar e nós vamos priorizar aqui o nosso telespectador que está ligado, claro. né? Então o aluno Alan Anderson, do Henrique Castiano, pergunta para o professor Alínio, quando o aluno não conhece a maioria das palavras em inglês, como ele deve proceder durante a prova? Muito bem, Alan, boa pergunta. E eu retomo aqui aquela dica, realmente aquela orientação. Você lê, como eu falei há pouco, é construir sentidos. Então você marque, sublinhe, circule todas as palavras que são parecidas, os cognatos, como nós já comentamos aqui, tá certo? E reconheça também aquelas que são muito parecidas. Tem aquelas que são os cognatos perfeitos, que são as palavras iguais, e aquelas que são muito parecidas. A partir daí, com a interação texto-questões, questões-texto, você vai construindo, certo, o sentido para o texto. Então, fica aí essa dica para vocês. Professor, queria só comentar, inclusive nesse caso, a última questão que você disse que, a última opção no caso, que Sim. não era possível, o próprio enunciado em português já esclarece isso. Perfeitamente. Não é O isso? aluno Exato. vai ficar Bem ligado em observado. umas pistas que o próprio texto, a própria prova, a questão da metalinguagem, né, Marcos? Exato. A própria prova explica, né? O aluno tem que se sintonizar nisso. E o que é importante também, respondendo ao Alan, é o conhecimento de mundo do aluno. Quando ele conhece aquilo que a professora Sandra já destacou hoje, quando ele está ligado, quando ele está antenado ao mundo que o cerca, ele fica sabendo dos fatos e fica mais fácil de interpretar um texto mesmo em outra língua. Né? Então é fundamental que ele esteja ligado no cenário mundial, no cenário nacional, evidentemente. Duas coisas aí, João, bem importante que a gente colocou. Primeiro é observar bem o enunciado da questão, ler adequadamente esse enunciado, porque compreendendo esse enunciado, você já teria aí, não é, Aline, meio caminho andado da questão. Isso. O outro cuidado é com a questão dos distratores, que no caso, por exemplo, da letra E, da questão do Aline aí, ela tiraria completamente o caráter de resposta. São os distratores que vão exatamente fazer com que você perceba, né, que há um outro caminho a ser procurado nas alternativas. Isso, e o título, lembra lá que seria uma caixa de honestidade, uma caixa da honestidade, Honest Box. Professor Aline, próxima questão. Muito bem, nós temos aí agora, na questão número 2, um cartaz, também que tem sido utilizado no Enem, esse recurso, esse tipo de texto tem sido muito explorado no Enem. Então nós temos aí o seguinte, ó, a mensagem do cartaz, que eu vou ler agora, diz o seguinte: Fear can keep us up all night long, but faith makes one fine pillow. Aí de um autor desconhecido, é o nome. Então nós temos o seguinte, esse cartaz não tem tantas assim palavras parecidas, mas tem palavras recorrentes, palavras
assim, muito comuns e recorrentes na língua inglesa. Então, a mensagem transmitida pelo texto ao lado é que, alternativa A, qualquer um pode ficar assustado à noite. B, as pessoas que têm fé nunca ficam sem sono à noite. Travesseiros finos são geralmente feitos por pessoas sem medo. Pessoas fiéis podem permanecer acordadas sempre que elas quiserem. E letra E, o medo e a fé estão ligados por um travesseiro fino. Então veja, o bom senso tem que imperar aqui, né? Você vai reconhecer palavras aí nas alternativas que você pode fazer uma correlação com as palavras do texto em inglês. E aí você vai encontrar algumas que fogem realmente assim, que mesmo que não tivesse, se o texto não estivesse aí, ficaria fácil da gente eliminá-las. Nós temos novamente aí a letra B como alternativa correta. As pessoas que têm fé nunca ficam sem sono à noite. Uma vez que o texto está certo, é assim, que o medo pode nos tirar o sono, mas a pessoa que tem fé realmente sempre vai encontrar um travesseiro aí para repousar a sua cabeça. Professor Aline, mais uma pergunta aqui. Vamos aproveitar. O aluno Alan, do Colégio CDF, um abraço a todos os professores e alunos do Colégio CDF. Alan, que mora em Felipe Camarão, pergunta o seguinte: quando temos duas alternativas parecidas, qual dica? Que ele quer uma dica. Ele quer quase que você faça a prova por ele, né, Alan? Duas parecidas e você quer a dica para matar, né? Só tem duas, aí você ainda quer a dica. Professor Aline, então uma dica, professora Sandra, vocês de língua estrangeira. O Marco Aurélio também, né? Então, é possível. Realmente, nós nos deparamos com textos e alternativas que são muito próximos realmente. Volto a dizer que a leitura cuidadosa, ela vai ser determinante nisso aí, certo? Uma vai realmente, como se diz em inglês, match, ela vai se encontrar, vai se associar perfeitamente ao texto. É um cuidado, são pedras realmente que a gente tem que ter cuidado, mas eu acho que a leitura cuidadosa, Sandra... Eu só queria comentar, né, quando a gente fala de interpretação, e hoje, como as coisas estão todas muito interligadas, tem que tomar cuidado com palavras muito radicais. Então, por exemplo, quando você encontra algo assim, é absolutamente impossível que aconteça, é uma coisa totalmente descartada. Então, essas palavras que dão um caráter muito radical, normalmente, claro, gente, nós não podemos dizer isso 100% das vezes, mas normalmente elas nos indicam que não é o caminho certo. Essa é uma dica excelente, inclusive em linguagem. Em toda a linguagem. Tem muito cuidado com essas palavras que às vezes generalizam ou simplificam demais o que está sendo cobrado no enunciado e no próprio texto. Então são pequenas armadilhas, o nosso aluno às vezes, João, costuma dizer, mas não é nem uma prova de pegadinha, não é pegadinha, não, galera. Não. É ter cuidado com palavras que tiram em face de serem generalizantes ou simplificadoras demais, e acabam distorcendo um pouco a interpretação que o texto pede. Abraçando a Jéssica de Nova Cruz, ligada também aqui na TV Assembleia. É o estado inteiro, nós estamos ligados no estado inteiro e também pela internet. Interaja, participe. Esse programa é feito para você, telespectador. Você que está em casa, que está precisando de umas aulas para o Enem e que está nessa reta final. Estamos a menos de 30 dias na prova. Professor Aline, vamos a mais uma questão. Muito bem. Então, a próxima questão, nós temos aí novamente um cartaz, e tem o seguinte, eu vou ler novamente aí a mensagem que está no cartaz, tem: We met for a reason. Either you are a blessing or a lesson. Gostei, professor. Poderia repetir, gostei da pronúncia, assim, gostei. De novo, professor. Vou repetir, então. We met for a reason. Either you are a blessing or a lesson. Então, vamos ver aí, tentar entender que mensagem foi transmitida aí, né, por esse cartaz. Alternativa A, nós temos o seguinte: nunca há uma boa razão para conhecer pessoas. Isso que a professora Sandra falou, Marcos reforçou. Então, veja, nunca há uma boa razão. Então... Uma palavra muito forte. Isso, generaliza. dá para você Nunca, realmente né? descartar isso aí, logo de cara, né? Letra B, nós temos assim: há sempre uma razão pela qual encontramos pessoas. Veja que está mais plausível, que vai terminar sendo a alternativa realmente. Letra C, a razão pela qual encontramos as pessoas é uma bênção. Letra D, a lição aprendida quando conhecemos pessoas é abençoada por todos. E letra E, há sempre uma boa razão para aprender uma lição. Ora, temos outras aí que realmente poderiam responder, tá certo? Eu acho que essa questão ela é bem parecida com a pergunta do nosso amigo Alan, né? Tem palavras muito parecidas nas alternativas, então ele pode ficar com uma dúvida aí. Olha, temos uma boa razão
pelo menos a palavra razão aparece em quase todas aí, né? Isso, Quase exatamente. E nós temos a palavra lição, que tem aí, tá certo? E se formos fazer aí uma correlação também para descobrir o que seria a palavra blessing, então na letra C não responderia porque faltaria uma das menções aí do texto, né? Que ele fala em bênção e lição. Então fica como melhor alternativa a letra B, há sempre uma razão pela qual encontramos pessoas. Seja uma bênção, seja uma lição, segundo o texto. Professor Aline, eu vi que o senhor também diversificou, né, os seus textos, assim como faz o Enem. Claro, a equipe aqui é toda conectada com o Enem. Então, professor Aline, a próxima questão é uma charge, é isso mesmo? Isso, exatamente. Esse gênero João. textual é comum na prova de língua inglesa? Bastante comum. Quase todas as provas do Enem, as últimas provas têm E as charges em língua inglesa, elas têm essa temática, como tem as de língua portuguesa, por exemplo, de crítica, essa função social também, de língua estrangeira também, né, Sandra? Em espanhol também, A né? mesma coisa. A charge é charge, desde a época que surgiu na França, e aí é do mesmo jeito, com as mesmas intenções. E no espanhol existe uma curiosidade e que se apela muito a alguns personagens que também aparecem nas provas de língua portuguesa, como Mafalda, Sim. Maitena. Mafalda que é argentina, né? De que é Quino. argentina e todo mundo gosta muito, se identifica, né? E apesar de ter sido criada num contexto de décadas atrás, ela continua muito Mas por atual. isso mesmo, né, professora Sandra, que ela fez tanto sucesso. Com certeza. Por ser E até continua fazendo. Por ser um objeto de resistência, Com um certeza. instrumento de resistência, na verdade. Exatamente. Né? A Mafalda é uma queridinha nossa na prova de Exatamente. linguagem, né? Ela Exato. participa de tudo. Sempre. Uma grande criação do argentino Quino. É só uma dica para o aluno, porque mesmo na prova de língua inglesa e de espanhol, a charge cumpre o papel social que ela cumpre, por exemplo, aqui no Brasil. Então já é uma dica que eu digo sempre ao aluno: você nunca vai ver uma charge ironizando, falando bem de um político. Você pode até não ter entendido o nível de implícito do texto, mas ali é uma crítica, certamente. Daí a importância, né, João e colegas, assim, que do aluno se apropriar de todos esses gêneros textuais. Claro. Não é verdade? É muito importante que ele vá, quando ele encontrar uma situação, quando ele encontrar uma questão que, bom, isso aqui é um cartoon, uma charge, uma letra de música, saber, já ter esse conhecimento aí. É o que a gente faz, né, trabalho em sala de aula com os nossos alunos. Isso. Vamos à questão. A charge, questão 4. Muito bem. Lá na tela. Então nós temos aí a seguinte mensagem da charge. Tem error, assim, to hear sounds of the ocean, you must first download and install Windows Media Player, QuickTime or Real Player Multimedia Software. Agora vejam, o recurso visual é muito importante, daí nós já estamos com ele aí, e o enunciado também vai contribuir demais. Veja, o humor do cartoon vem do seu tom irônico, que satiriza comicamente situações de cotidiano em poucas palavras. Na imagem anterior, tem-se um homem com uma concha no ouvido, esperando ouvir o barulho do mar. Mas não é isso que ele escuta. Com base nos seus conhecimentos de língua estrangeira, assinale o item que interpreta corretamente a mensagem do cartunista. Então nós temos aí como opção a letra A. Professor Aline, antes de ir para as opções, vamos ver. Repare que esse enunciado, ele é um enunciado um pouco longo. Né? Isso também dificulta muito para o aluno que vai fazer a prova. Por isso que a gente indica aos nossos alunos que treinem simulados do Enem, façam as provas anteriores, para você ter uma noção de tempo. Porque na questão de inglês, veja um enunciado longo. Apesar da questão, professor Alinho, se ela for difícil, ele vai torná-la fácil aqui, mas o aluno tem de entender que ele vai resolver 90 questões. Inclusive, no dia de linguagem, 45 de matemática, que exigem também um raciocínio, né? Uma atenção maior. Então, o grande jogo do Enem é você saber lidar com esse tempo também. Ok? Para você não se perder e ficar nervoso, marcar gabarito errado, na hora chegar, então treine, faça as provas anteriores, não é isso, professor? Isso, exatamente, João. Então veja, retomando aí, né, que ele descreve a situação aí do cartoon e o homem está com a concha tentando ouvir o barulho do mar, mas ele não consegue ouvir o barulho do mar. E no texto você vai ver que encontramos palavras do nosso dia a dia, né, essa invasão tecnológica também aí, com tantas palavras que agora nós usamos aí nessas mídias sociais, nós temos aí o Windows Media Player, temos QuickTime, Real Player, ou seja, quem usa o computador, quem usa o telefone celular, realmente assim, se encontra com facilidade, encontra essas palavras aí quase que diariamente. Então, como uma
uma situação irônica aí, nós temos a letra A o seguinte, né? Demonstra de maneira irônica a incorporação da tecnologia à realidade cotidiana do ser humano, que é a resposta realmente aí. B, destaca a inspiração que a natureza oferece para o desenvolvimento de novos produtos tecnológicos. Não dá para realmente estarmos com a letra B, né? Postula a necessidade da tecnologia para que o ser humano possa entender os fenômenos que o cercam. Então, essa aí seria uma outra alternativa que poderíamos tomar como aceitável, mas depois confrontando ela com a A, nós vamos ver aí que realmente ela não cabe. Critica a incapacidade, em virtude do excesso de tecnologia, de compreender os milagres do dia a dia. E letra E, defende o movimento de reintegração do ser humano com a natureza por meio do abandono da tecnologia. Então, voltando aqui ao que a gente estava dizendo. Novamente, né, algumas alternativas são facilmente descartáveis, né, pelo próprio enunciado, né, dela. E voltando, letra A e letra C, a letra C dizendo assim, postula a necessidade da tecnologia para que o ser humano possa entender os fenômenos que o cercam, seria uma coisa aceitável, mas diante da letra A, diante da charge ou do cartoon, demonstra de maneira irônica a incorporação da tecnologia à realidade cotidiana do ser humano. Então nós temos aí a letra A como a melhor opção, realmente. Porque a C não apresenta o caráter irônico, né? Exatamente. Que coisa boa. É isso aí, essa interação é fenomenal. Nós estamos chegando, já nos aproximando do fim do segundo bloco. Eu queria aproveitar para o professor Aline fazer suas considerações e professora Sandra, suas despedidas, saudar os alunos, mandar beijo para os alunos que estão acompanhando. Fique à vontade, professor Aline, suas despedidas e depois a professora Sandra, né? Muito bem, então assim, primeiramente desejar sucesso, né, nessa empreitada que se aproxima aí para todos que se inscreveram no Enem e reiterar essa calma, essa serenidade que é tão importante, certo? No momento de avaliação, no momento de prova, num exame como é o Enem. Não esqueçam das dicas que passamos aqui, leiam as questões, o enunciado em primeiro lugar, juntamente com as questões, depois partam para o texto, tá certo? Com calma. E sempre haverá realmente aquela questão, aquela opção que vai realmente atender melhor ao que está sendo questionado. E deixar um grande abraço para todos vocês que nos assistiram. Foi um momento maravilhoso, uma honra estar aqui. Beleza, professor. Professora Sandra. Eu gostaria de agradecer o convite, desejar também aos alunos uma boa sorte, lembrar uma última dica, que também serve para todas as outras disciplinas. Leiam as referências. A referência, né, gente? Aquele detalhe que tem embaixo, aquela que é a dicasinha no fonte, texto, a fonte, de onde veio. Lembrem que, se vocês lerem uma notícia a partir de um veículo de comunicação, ele tem uma conotação diferente do mesmo assunto abordado por outro veículo. Então, conhecer a referência, muitas vezes, nos auxiliam na correta interpretação daquele assunto, daquele texto, seja ele qual for, não é? Desejo boa sorte a todos e façam um grande esforço para manterem a calma, que acho que é o mais importante, né? E confiem no trabalho que vocês fizeram até agora, porque a gente também tem que ter um pouco de fé nessa hora, né? E saber que trabalhamos para isso e vamos alcançar o sucesso desejado, né? E para fechar, buena suerte a todos. É isso aí, em espanhol. Aline, você vai ter que dizer boa sorte em inglês agora, para não ficar, né? Então, I wish you very good luck. Olha aí, de novo, professor, gostei, de novo. I wish you very good luck. Olha aí. Pessoal, a dica da professora Sandra, como a do professor Aline, as duas dicas são fundamentais também na prova de linguagem, né, professor Marco Aurélio? Antes da gente ir para o intervalo, a gente não pode deixar passar isso. A fonte é fundamental, inclusive na escola, nos textos literários, para dar uma pista da escola literária, né, Marco Aurélio? E grifar as palavras importantes no texto. Exatamente, João Maria. Como a professora Sandra e a Aline colocaram, muita atenção, pessoal, com as informações que há no rodapé da charge, do anúncio, do cartaz, porque ali também há elementos que podem colaborar na hora de você também filtrar certas informações para não cair numa alternativa que seja distrator da questão. Uma outra coisa aí, João, bem interessante, aproveitando a fala da professora Sandra, o Enem,
a Aline também tocou nesse ponto, o Enem, João, além de uma prova de conhecimento, ele é uma prova de estratégia. Então, é preciso estar bem preparado emocionalmente, psicologicamente e até fisicamente. Você não dá para você fazer uma prova numa pressão, seja lá por algum incômodo, mas manter essa calma que a professora Sandra colocou, o professor Aline colocou, percebendo que o enunciado e, às vezes, informações que estão à margem do texto também vão colaborar nessa construção de sentido que é o procedimento de leitura. Isso. Professor Marco Aurélio, o aluno, o nosso telespectador Cleiton Guilherme, ele está participando, mandando um abraço para o professor Alínio, professora Sandra, e agradecendo pelas excelentes dicas. Ele está ligado e ele diz, olha, eu perguntei, quando você estuda? Ele disse, eu estudo por plataformas, por sites. Sim. Então é o perfil também do estudante de hoje, né? Que estuda. Então essa aula eu acho que vai contribuir para muita gente com isso. Um abraço ao nosso amigo Felipe Cortez, Yuri e João Mateus, que estão ligados na TV Assembleia, a TV a serviço da educação. Nós vamos ao intervalo e voltamos já para analisar língua portuguesa e redação. Não sai daí, é rapidinho, a gente volta já.